Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje o nosso tema é a esquerda e a direita. Como surge no mundo a esquerda e a direita? Então, a esquerda e a direita vão ser assim qualificadas, começam a ser qualificadas, principalmente o surgimento da esquerda, no final do século XVIII, mais ou menos na época da Revolução Francesa. Vai surgir na França, ou um pouco após a Revolução Francesa, surge na França. Então, num primeiro momento, o que há é o surgimento do chamado Iluminismo. O Iluminismo, onde os famosos 13 iluministas franceses, conhecidos por todos, que são o Charles de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, o Jean-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, e Jean-Jacques Rousseau. Então nós podemos dizer que Jean-Jacques Rousseau é quem planta as primeiras sementes da esquerda no mundo. A Revolução Francesa vai influenciar na proclamação da independência de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina e outros tantos países que proclamaram a sua independência, e a Revolução Francesa tem a influência total nestes países que, através desse movimento chamado Iluminismo, depois veio a procura da liberdade e assim por diante. Então a independência desses países tem a sua base na Revolução Francesa. Final do século XVIII, os filósofos iluministas, pensando no bem-estar comum das pessoas, vem o iluminismo, com o iluminismo vem o humanismo, e com o humanismo o pensamento sobre o gerenciamento das sociedades. Então nasce na França. Após a Revolução Francesa, após a queda daquele império ditador, daquele império autoritário, vai surgir uma sociedade onde busca-se uma liberdade maior e a participação maior do povo. Então, quando a gente fala em direita e esquerda, nós falamos exatamente nessa organização a partir de um princípio. O orador que fica na tribuna, ele tem à sua direita as classes dominantes, as classes ricas à sua direita, chamada de nobreza. Fica à direita a nobreza, fica à direita a religião, naquela época o cristianismo, o catolicismo fica à direita. Então são esses que defendem as classes nobres, as classes mais privilegiadas da sociedade. É claro que já na época também existiam os mais pobres, que eram puxa-sacos, que procuravam ficar sentados à direita para ficar junto com as elites e parecer que eles eram ricos e, portanto, representavam uma classe que não era exatamente a deles. E na esquerda do orador, ou na esquerda da tribuna, ficavam as classes chamadas de burgueses. Burgueses são as pessoas que moravam nos burgos, ou seja, as cidades que surgiram naquela época chamadas de burgos. Nos burgos moravam os comerciantes, os artesãos, os profissionais liberais, as pessoas empregadas na época, empregadas com remuneração. E na burguesia também não podemos nos enganar. Então essa esquerda, quando surge, não é uma esquerda exatamente da pobreza ou só da classe trabalhadora pobre. Essa esquerda é representada pelos pequenos empresários, que nesta época já começa a Revolução Industrial. Então são os empresários, os produtores de insumos, os produtores de matéria-prima e assim por diante. Os pequenos e os médios e grandes empresários também vão surgir nessa burguesia. Então existe a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia. A classe trabalhadora e a classe chamada de pobre ou de bem humilde nesta época não participa desses movimentos de esquerda. Ela não participa de nada. Então a esquerda ela vai surgir exatamente na classe média e na classe burguesa. Por isso, chamados de burgueses até hoje ainda, né? A classe média é chamada de burguesa. Então a esquerda vai surgir nesta época. E nesta época define-se como esquerda exatamente a busca pelo bem comum dessas comunidades, desses burgos, onde busca-se uma saúde para todos, educação para todos, a segurança para todos,
os alimentos, a busca de alimentação para todas as pessoas e assim por diante. Então, esta ideia é, é pregada por Jean-Jacques Rousseau. No seu livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, e principalmente no livro O Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau vai descrever como se organiza uma sociedade que hoje nós chamamos de sociedade da esquerda. Então não tem nada a ver, quando pensa-se em esquerda, pensa-se em comunismo. O comunismo é apenas uma das opções da esquerda, porque existe a esquerda da social-democracia, que é a esquerda mais liberal, a esquerda mais, chamaríamos de light, é uma esquerda mais próxima do centro, ou mais próxima do centro-direita. Então é uma esquerda menos rígida. Nós temos a esquerda média, chamada de socialismo, praticada por muitos países nos dias de hoje, e nós vamos ter a esquerda fascista, uma esquerda ditadora, que uma esquerda onde impõe através, muitas vezes, do medo, impõe através da força, que é o chamado comunismo. Então, o comunismo que nós tivemos, o comunismo que existiu no mundo, é um comunismo de extrema esquerda. E a direita, com base na liberdade, no conservadorismo, inclusive na religião e um Estado fraco, esta direita, chamada de direita conservadora, é representada pela nobreza, pelos religiosos da época e também por aquelas pessoas que buscam suas garantias individuais. Não estão interessadas com o coletivo, não estão interessadas com a sociedade, é o famoso cada um por si e Deus por todos. Então esta é a direita que surge na França. Aí nós temos a esquerda mais voltada para a população, para o bem comum, é uma esquerda mais voltada para as populações mais pobres, mais humildes, trabalhadoras, pequenos empresários, médios empresários e até grandes empresários, mas considerados, na época, chamados de burgueses. Eles não eram a nobreza da sociedade, então eram chamados de burgueses. E desta maneira surge, então, a esquerda e a direita. Então, para que a gente possa especificar bem, a esquerda vai ficar do lado esquerdo do orador na tribuna e a direita do lado direito do orador na tribuna. A esquerda representando a sociedade dos burgos, chamada sociedade burguesa, com comerciantes, artesãos, profissionais liberais e unidos pelo trabalho, reunidos pelo trabalho também. E a direita conservadora, a direita individual, representada pela nobreza, pelo clero, que é a religião chamada de clero ou religião cristã, católica, na época, em sua grande maioria. Já vai existir a protestante, mas a religião predomina a religião católica e predomina o cristianismo. Então, esta é a direita e a esquerda, a origem da direita e da esquerda no mundo.